Olá, meu nome é Valdir Cimino e estamos começando mais um programa Humanização em Saúde. Esse programa é uma parceria da Conexão Médica com a Associação Viva e Deixe Viver. A associação promove educação, cultura através da leitura e o brincar dentro de hospitais. Hoje, o nosso tema é condições psicossociais dos funcionários na saúde. Você que tem uma grande ideia ou que está fazendo acontecer dentro do seu hospital, envie para nós. A Conexão Médica está aberta para a gente receber as suas ideias, as suas ações, tudo que está mudando dentro do hospital. E aí, esse é o canal para a gente conversar e trocar mais ainda, multiplicar as ideias. O nosso e-mail é pergunta@conexãomedica.com.br. E nesse tema, nós vamos também quebrar um paradigma. A gente vai estar trazendo hoje a Rosana Ades, terapeuta corporal, holística e coordenadora do programa Mãos que Cuidam. Na verdade, a Rosana começou a carreira dela como publicitária, né? E depois descobriu que dentro do hospital ela poderia realizar coisas fantásticas. Bom dia, Rosana, tudo bom? Bom dia, Valdir. Então, vamos contar pra gente um pouquinho como nasceu o programa Mãos que Cuidam, e depois a gente vai fazer uma correlação com o tema do dia de hoje, né? As condições psicossociais dos funcionários na saúde. Rosana, o espaço é todo seu. Muito obrigada, Valdir, pela oportunidade. É realmente uma honra poder participar do Conexão Médica. E é realmente uma oportunidade especial de eu poder demonstrar esse trabalho, que é um trabalho novo, pioneiro, dentro da área da saúde. Foram terrenos muito novos para mim e também para o ambiente hospitalar poder me receber para apresentar esse tipo de trabalho aqui no Brasil. E é aí que a gente vai focar, tá? As condições psicossociais, quer dizer, um trabalho onde nos Estados Unidos já é considerado, ou já existe uma prática de muitos e muitos anos, a importância da massagem, e no Brasil parece que as coisas são muito inéditas, né? Então, vamos lá, acho que vale a pena a gente... Então, eu queria mostrar, em primeiro lugar, o símbolo do programa, que são duas mãos, uma tocando a outra, e essa luz, a minha intenção, através dessa luz, era passar a ideia de um toque compassivo, um toque amoroso, um toque de acolhimento dentro do ambiente hospitalar. E é uma massagem voltada especificamente para o ambiente hospitalar e para o cliente interno do hospital e para o paciente. O programa Mãos que Cuidam, de massagem em hospitais, ele se baseou em experiências de fora aqui do Brasil. Não foi uma invenção minha, foi um trabalho que já vem sendo desenvolvido há mais de 20 anos nos Estados Unidos, em vários hospitais e também em hospitais da Europa, na Nova Zelândia, em hospitais do Canadá. Então, eu vi que lá era uma coisa já muito bem estabelecida em ambiente hospitalar, assim como outros serviços de humanização, como o trabalho dos doutores da alegria, como o trabalho dos animais dentro dos quartos. Eu senti que lá isso já faz parte da rotina hospitalar e acreditei que era possível trazer esse tipo de serviço para o Brasil, mas sabia que eu ia pisar em terrenos realmente movediços aqui. No começo da implantação desse trabalho nos Estados Unidos, eles precisaram começar como serviço voluntário. Então, foi dessa forma que eu achei melhor também introduzir no Brasil, também como um aprendizado para mim. Eu precisei ir para lá, fiz o trabalho lá, eu vou contar isso para vocês, mas eu acreditava que para iniciar esse trabalho diferenciado aqui no Brasil, eu tinha que começar com o voluntariado, que é uma experiência que eu vou contar agora, que foi onde eu comecei esse primeiro contato com o ambiente hospitalar.
Então, o projeto todo começou, toda a minha vontade de iniciar a trabalhar em hospital foi quando eu fui voluntária do Projeto Arco-Íris, que é um trabalho muito parecido com o trabalho dos Doutores da Alegria. O Projeto Arco-Íris, exatamente, a gente sabe que os Doutores da Alegria, eles não são voluntários, né? A gente já trouxe o Wellington aqui, já conversou sobre o programa, mas a gente sabe também que os Doutores da Alegria inspiraram mais de 300 hoje entidades, voluntariado a desenvolver a ação, levar o clown. Eu não sabia que você também tinha participado do Projeto Arco-Íris. Nós chegamos a conversar muito, a trocar bastante ideias no início da ação do Arco-Íris. Exato. Então, e o Arco-Íris foi uma experiência maravilhosa para mim, porque eu estava em contato com as crianças, estava naqueles hospitais infantis, e foi um super aprendizado, só que eu já naquela época trabalhava como massoterapeuta e eu tinha necessidade de tocar aquelas crianças. Eu achava que seria fantástico, além de brincar com elas, eu queria tocar, fazer um pouco de carinho nelas e a orientação. Naquela época, para o Projeto Arco-Íris, olha, você veio aqui para brincar, para dar risada, para fazer bolha de sabão e nada mais além disso. Então, desde aquela época, eu tinha esse sonho de poder um dia ter um programa de voluntariado de toque, onde eu pudesse ter a permissão para tocar, desde que tivessem todos os cuidados, obviamente. Então, começou esse primeiro sonho já da época do Arco-Íris em 99, 2000 mais ou menos. E no ano 2000, como terapeuta corporal, atuando dentro da área de massagem, eu assinava uma revista americana, que é essa Touching Massage Magazine, e uma vez na capa, como vocês estão vendo, apareceu essa senhora linda, sorrindo, e estava escrito Touching Cancer Patients. E eu fiquei muito impressionada, porque quando você estuda massagem, uma das contraindicações do toque era tocar pacientes com câncer, por causa de uma possível provocação de uma metástase, porque você aumenta o fluxo sanguíneo, você aumenta o fluxo da linfa no corpo. Então, era assim, não toca, não faz massagem em pacientes com câncer. E eu fiquei muito impressionada. Quem foi a pessoa que começou a trabalhar com pacientes com câncer, né? E eu fui atrás dessa matéria, li a matéria de cabo a rabo e vi quem era a terapeuta nos Estados Unidos que estava fazendo um trabalho com pacientes com câncer. Ou seja, a gente estaria lidando com um paradigma, né? Algumas pessoas dizendo não toca, outras pessoas tocam, e no fundo você foi atrás. Eu fiquei curiosa para saber como que ela estava fazendo massagem numa pessoa em que teoricamente não era para ser tocada de uma forma mais forte ou com uma intenção maior, né? E eu queria saber, né? Eu fui atrás, comecei a pesquisar, eu entrei na internet, a santa internet, e descobri uma série de informações de como isso já estava acontecendo nos Estados Unidos há tanto tempo. E falei, eu vou para lá. Eu quero ver como é que eles estão tocando pacientes com câncer. E aí eu fui, né? Quando eu cheguei lá, eu tive contato com essa profissional que trabalhava no Oregon, num hospital em Portland. O nome dela é Gail McDonald. Ela fez esses 2 livros que vocês estão vendo aí, o Medicine Hands, massagem terapêutica para pacientes com câncer, e recentemente ela lançou massagem para o paciente hospitalizado e o paciente seriamente doente. Então, enfim, ela acabou se especializando em casos muito difíceis. E quebrando paradigmas até, totalmente, né? Completamente. A coragem dela e de outros profissionais nos Estados Unidos, que não foi só ela, mas ela em especial, ela deu esse foco para o paciente com câncer que antes não era tocado. Tem câncer, não põe a mão. Então foi assim realmente incrível ter conhecido o trabalho da Gail. E a sua experiência, por exemplo, é ministrada para outros profissionais do Brasil que desejam? Você contatou? É um curso? Foi um curso que você participou nesse processo? Exato. Nos Estados Unidos, eu precisei passar por um processo antes de ir. Eu respondi uma série de questionários, eu tomei vacinas para poder trabalhar
em um hospital americano. O curso foi no Hospital do Oregon, numa universidade de medicina, que é um hospital-escola, e um hospital espetacular. Eu nunca vi um hospital daquele nível. E lá eles recebem, como eu falei para vocês, todos os tipos de serviço humanizado. Rosana, é público esse hospital? Eu acho que ele tem uma parte pública e uma parte particular. Geralmente nos Estados Unidos você tem essa parceria, né, público-privado, quer dizer, entre a sociedade, o terceiro setor, o primeiro setor que tem que fazer a sua parte e as empresas que de uma certa forma ajudam, né? E a gente vê exatamente a qualidade no que você falou, no acolhimento, que é o primeiro passo da nossa política de humanização da saúde, né? Que a gente aí tem visto um esquecimento muito grande, né? Olha, para você ter uma ideia, quando eu entrei no hospital, tinha uma mulher tocando harpa na entrada. Eu falei, isso não parece um hospital, era uma coisa impressionante, era um lugar de paz, não era um lugar de medo. Era um lugar realmente de acolhimento. E a recepção dessas alunas de massagem, deixa eu ver se eu tenho. Essa é a imagem do hospital, tá? Ele fica no topo de uma montanha, com uma vista maravilhosa, e são vários blocos. Tem, tem uma ala aqui que é a ala infantil, e mais para trás um pouquinho essa ala é a ala infantil, e aqui para trás é a área de oncologia. E é um hospital incrível, e a turma que fez o curso comigo eram todas americanas, eu era a única brasileira que estava lá. Eles ainda me questionaram, como que você veio parar aqui, né? O que você está fazendo aqui? Né? E foi muito interessante a recepção deles. Eles em nenhum momento questionaram se eu era massoterapeuta, duvidaram da minha formação. Eles acreditaram que se eu tinha me movido até lá para tocar pacientes com câncer é porque eu sabia o que eu estava fazendo. Assim, a confiança no meu trabalho foi incrível. Isso é muito importante, né? Pois é, eu fiquei assim, surpresa, porque eu não estava no meu país, e mesmo assim eles confiaram em mim, confiaram na minha palavra. Eu fiquei muito impressionada com isso. Muito bom. Então essa era a equipe, éramos em aproximadamente 8 mulheres, a gente estava com a pessoa que cuidava desse curso. Assim, a proposta era que nós trabalhássemos de forma voluntária no hospital durante uma semana, atuando no pré-cirúrgico, no pós-cirúrgico, na quimioterapia e no transplante de medula óssea. Era realmente algo desafiador, porque eu nunca imaginei também que eu fosse trabalhar com massagem num setor de transplante de medula óssea. Como é que, por exemplo, dessas 8 pessoas que estiveram com você vivenciando essa ação, quando você falou que eram 8 mulheres, eram 8 masoterapeutas ou pessoas que já estavam, ou tinha profissionais da saúde também interessados nessa ação? Não, eram só massoterapeutas mesmo. Sim. Elas eram de várias partes dos Estados Unidos, inclusive uma delas, essa de calça branca, que está mais na frente, de cabelo curto, ela é uma ex-paciente com câncer, né? Ela teve várias vezes câncer, e ela resolveu estudar massagem porque ela sabia da importância que era ser tocada no processo quando ela estava doente. Perfeito. Certo? Então, era só mesmo profissionais, gente qualificada para trabalhar com massagem. Então, essa é a moça que eu falei para vocês, uma ex-paciente que teve câncer, trabalhando nesse hospital, cuidando dessa senhora. E essa aqui é uma frase que eu peguei de um livro chamado A Arte de Morrer, é um livro que são diálogos entre a Marie de Renezel e Jean-Yves Leloup, da editora Vozes. E ele tem essa conversa com a Marie, e eu pus entre aspas, né, que fala o seguinte: quando a nossa mão pousa nesta ou naquela parte do corpo, quer se trate de uma massagem muito suave do rosto, do ombro, do plexo, dos joelhos, dos pés ou das mãos, ela pode aproximar-se de tal forma que é quase a mão que fala e diz: acolho você e estou aqui. Quando tocamos em alguém dessa maneira, a pessoa sente que é acolhida em todo o seu ser. E seja qual for a sua deterioração física, ela tem imediatamente uma percepção da sua unidade. E é essa
Valdir, a proposta desse trabalho é um trabalho de acolhimento e de trazer uma sensação de unidade para a pessoa que está sendo tocada. Isso é bastante sutil, né? Porque a gente sabe exatamente o quanto muitos hospitais ainda são refratários a esse tipo de serviço, né? Exato. De trabalho. Na minha experiência, a gente sabe que o ser humano, aí, pela neurolinguística e análise transacional, o ser humano é dividido aí em 3 grandes tipos, né? Se a gente tivesse 33% de todos esses tipos, a gente teria um ser de fato humano, né? É verdade. Então a gente trabalha aí com a sinestesia, que a gente sabe que é o tocar. Tem pessoas que gostam de ser tocadas, né? Tem pessoas que sentem prazer, quer dizer, acho que todos têm, não descobriram, né? Você tem o visual, que é aquele que não gosta muito de ser tocado, né? Não faz muita questão, é o cara a pessoa mais reticente, primeiro vamos observar, olhar, a pessoa mais... E o auditivo que questiona tudo, né? Mas... Como é que são passados esses ensinamentos para vocês da percepção de descobrir qual é? Existe um primeiro contato? Como é que é feito esse primeiro contato? Até para saber se vai ter sinergia mesmo nisso, né? Uma coisa é o paciente. Outra coisa, a gente também tem o lado reticente do funcionário, né? Que você tem tido algumas experiências interessantes aí, no sentido de... Talvez as pessoas que cuidam precisam experimentar para depois entregar para aquelas que são cuidadas, né? Exatamente. Eu vou contar, eu vou chegar lá, mas eu queria te contar um pouco o processo, como que eu cheguei, né? Nos pacientes e como é que foi toda essa história que você acabou de falar. E realmente... Não é todo mundo que gosta de ser tocado, porém, a gente percebe que quando a pessoa está hospitalizada, principalmente o adulto, não tanto a criança, tá? Porque eu tenho algumas experiências com crianças e adolescentes e eles têm um pouco de medo, porque eles não sabem o que é massagem, eles não entendem qual é o conteúdo que tem dentro do toque ainda. O adulto, ele desconfia, mas ele já sabe um pouco o que é a massagem. A criança, ela tem medo que vai ser mais um procedimento que vai doer. Então, é um pouquinho mais cuidadoso para se aproximar de uma criança em hospitais. O adulto, quando ele está hospitalizado, ele se torna uma criança. Mas ele tem ainda o seu resquício adulto, porque ele fica muito abandonado na cama. Inclusive, os serviços de humanização, eles estão muito mais voltados para a criança e para o adolescente do que para o adulto. Tem poucos serviços de humanização para o adulto. Como é que é o olhar, por exemplo, aí a gente vai lá dentro do nosso tema, né? Como é que é o olhar, por exemplo, dos profissionais da saúde com relação ao seu trabalho? Você tem convicção? Lá fora isso acontece já normalmente, corriqueiramente, provavelmente deve existir índices de resultados extremamente favoráveis até para que tudo isso aconteça. Exato. Né? Agora, como é que é o olhar do profissional da saúde? Porque a gente sabe que dentro da saúde a gente até brinca, né? Tem as pessoas mais frias, né? Que vestem as suas carapaças, e mais uma vez, vestindo as suas carapaças, elas não estão até nem permitindo o toque, né? Nem um olhar elas permitem, né? Nem que você olhe com um olhar mais, às vezes, de compaixão, né? É verdade. Olha, Valdir, como é que tem sido isso para você? Porque você sabe que lá é legal e aqui você está desbravando, né, o novo mercado. Olha, surpreendentemente, eu estou tendo uma boa receptividade dos profissionais do hospital que eu estou atuando hoje. Eu me sinto bastante respeitada dentro do hospital. Eu estou no Emílio Ribas, que foi o hospital que realmente abriu as portas para o meu trabalho. Eu sinto assim que eles têm curiosidade em entender o que eu estou fazendo lá, como que eu vou contribuir, o que eu posso adicionar ao trabalho do ambiente hospitalar. Então, eu estou sempre preparada e eu preparo também os voluntários que estão comigo para dar esse tipo de orientação para o médico. A gente deixa muito claro para o profissional de saúde que trabalha com a gente que a gente não está lá para reabilitar, que a gente não está lá para curar ninguém. O nosso trabalho é apenas dar acolhimento, dar tranquilidade,
ajudar o paciente a relaxar um pouquinho, dormir melhor, até para poder receber outros procedimentos que os médicos estão aplicando. A gente não tem intenção de prejudicar isso, a gente já deixa claro antes de entrar no quarto. Por exemplo, isso é muito importante. Quando você tem um profissional da saúde percebendo essa ação, né, percebendo até o ato da massagem pode me ajudar depois a desenvolver outros procedimentos. Exato. Né? Quais são as experiências que você tem vivenciado, de repente, que a enfermeira falou, olha, depois da massagem a gente conseguiu fazer isso, ou até reações nos próprios funcionários que você geralmente aplica a massagem, né? E a reação deles com relação ao seu próprio trabalho. Né? Certo. Primeira pergunta é, o paciente facilita, é a visão do profissional da saúde, o seu trabalho facilita e eu consigo desenvolver um procedimento. Então, eu queria saber quais foram as experiências que você já teve. E segundo, com o próprio paciente, ele olhando que isso é benefício para ele, até como forma preventiva, né? Porque ele, profissional da saúde, um dia pode vir estar do outro lado da mesa. Exato, né? Exato. Olha, eu tive várias experiências, mas teve uma que me marcou muito, que foi um paciente que tinha acabado de chegar de um exame de coleta de líquor no Emílio Ribas, e uma enfermeira chegou para mim e falou, Rosana, tem um paciente que chegou extremamente nervoso, ele não se mexe na cama, ele está duro, não quer que ninguém faça nada nele, de tanta dor que ele passou no procedimento. Você não quer tentar ver se você consegue relaxar o rapaz? Eu falei, mas como? Se ele nem se mexe, se eu puser a mão nele, ele vai gritar de dor. Ela falou, eu acho que você vai conseguir. Eu entrei, ela primeiro preparou o rapaz, falou, vai vir uma moça que vai fazer um pouco de massagem nos seus pés, fazer um pouquinho de massagem nas suas costas, ou um pouco no seu cabelo. Vamos ver como é que você fica. Então, quando eu entrei, ele já estava me esperando morrendo de medo, que eu ia fazer alguma coisa que pudesse doer. Né? E ele realmente estava duro lá, deitado na cama, e eu cheguei, comecei a fazer um pouquinho de trabalho nos pés, fui pedindo para ele respirar junto comigo, fechar os olhos, confiar que eu não ia fazer nada que pudesse machucá-lo. Fui fazendo literalmente cafuné no cabelo dele, fui fazendo um pouco de massagem nos ombros, ele foi respirando comigo e se soltando, se soltando. Aí no final, coisa de 10 minutos depois que eu já tinha tocado ele se espreguiçou, ele se espreguiçou completamente, como se ele não tivesse passado por esse exame. Aí ele falou assim para mim, não estou sentindo mais nada. O que você fez? Eu falei, não fiz nada, você só relaxou, você estava com muito medo de se soltar, né? E a enfermeira veio toda feliz depois, ai, graças a Deus você relaxou esse moço, ninguém conseguia fazer ele ficar calmo. Então foi muito interessante o retorno, e eu não fiz grandes coisas, na verdade, né? Eu só respirei com ele. É um pouco de atenção, né, gente? A atenção não está só no olhar, dependendo da situação, está no toque. Né? Mas precisa também ter muita confiança para fazer o que eu fiz. Precisa fazer o simples e fazer o pouco, também precisa saber como fazer. No caso dele, eu não tinha que fazer grandes massagens, eu tinha apenas que fazer ele respirar e confiar que ele podia soltar a musculatura. É uma coisa que só um massoterapeuta está preparado para fazer, entendeu? Um profissional da área de saúde não saberia como acalmar o rapaz. Ele ia acabar se soltando em algum momento, claro. Mas, um pouco mais de dor, né? Mas favoreceu, ele confiou que ele podia se soltar. Que ótimo. Foi bem legal essa experiência. Então vamos tocar aqui. Aqui é uma imagem bacana nos Estados Unidos de uma voluntária também trabalhando no rosto do paciente hospitalizado. Essa daqui é uma imagem, não sei se dá para ver muito bem, mas é a Gail, aquela pioneira nos Estados Unidos, trabalhando nos pés de uma senhora que também estava hospitalizada. Dá para você ver toda a aparelhagem lá, né? Mas isso não impede que ela possa ser tocada suavemente nos pés. Nos Estados Unidos isso é aplicado no quarto, na UTI, quer dizer, isso em qualquer lugar. Qualquer lugar está sendo administrado. Exato. Aqui é numa sala de quimioterapia, lá no hospital em Portland, né? A pessoa está recebendo a infusão, enquanto ela recebe a infusão, ela pode receber um toque nos ombros, nos pés. Nossa, isso é um verdadeiro... meus amigos, quando a gente fala da fila na saúde, a gente não está falando somente daquela fila do descaso. Né?
A gente está falando da fila, muitas vezes uma pessoa numa sessão de quimioterapia ou de hemodiálise, essa pessoa vai ficar 3, 4 horas ali sentada, né, olhando para alguma coisa, a cabeça às vezes processando, sabe-se Deus lá o quê, né? Olha o ato de transformar esse longo período, né, porque às vezes 4 horas parece ser muito mais para uma criança, então nem pensar, né, para ela é infinito esse... Olha só o que pode ser feito hoje, ministrado nesse processo da espera, né? Além de cultura e informação, você também pode estar levando esse tipo de ação que tranquiliza, né? Acho que tranquiliza o ambiente, né, Rosana? Exato. Para você ter uma ideia, quando eu estava na sessão de quimioterapia fazendo essa massagem, teve uma coincidência muito interessante, que enquanto eu trabalhava, tinha uma moça tocando violão, ela era do Canadá, num hospital americano, e ela estava tocando Paulinho Nogueira. Eu falei, doutor, isso aqui é o paraíso da quimioterapia. Eu falei, onde que é? Alguém pode? Eu estava trabalhando com música brasileira, tocada por uma canadense, num hospital americano. A verdadeira globalização, gente. Foi muito legal, foi muito impressionante. Eu falei, olha a qualidade que esses pacientes estão tendo de receber uma infusão de químio com música ao vivo, tocada no violão e recebendo massagem. Né? E não era só um hospital particular, tinham pessoas, inclusive, de outros países sendo tratados lá, do México principalmente. Né? Aqui eu trouxe um pouquinho das áreas médicas mais beneficiadas pela massagem terapêutica no ambiente hospitalar. Eu tenho mais experiência na área de oncologia e infectologia por causa do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Você está há quanto tempo no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, Rosana? Olha, a gente iniciou o projeto em 2003 com os funcionários, certo. Que agora que eu vou entrar nisso, Tá. E aí eu estou desde 2003. Tá certo. 3 anos. É tudo muito recente e tudo muito bom, né? Eu acho que esse programa está levando para você aí que está nos assistindo muita informação legal. Eu acho que vale a pena você difundir essas ações aí nas suas praças, né? E lembre-se, nós estamos abertos também para trazer mais informação. Você faz esse programa. Pergunta @conexãomedica.com.br. Vamos lá, Rosana. Então vamos entrar agora nesse assunto interessante aí de como tudo aconteceu, né? Então, eu queria mostrar um pouquinho para vocês também os benefícios para os pacientes, cuidadores e funcionários de saúde desse trabalho. Então, a gente trabalha com alguns itens como a elevação da autoestima de todos os 3 clientes aqui que eu falei, né? Paciente, cuidador e funcionários de saúde. O cuidador que eu chamo aqui são os familiares, fora os funcionários de saúde. A sensação de estar sendo cuidado, eles dizem, alguém se preocupa comigo, né? A melhora, mesmo que temporária, da dor, que estudos americanos comprovam que durante uma massagem os níveis bioquímicos de serotonina e dopamina aumentam. Eles têm uma sensação de leveza e maior mobilidade do corpo, então eles podem se levantar, depois tomar um banho, eles conseguem caminhar melhor. Relaxamento físico e mental, existe uma grande melhora na qualidade do sono, inclusive muitos eu deixo no quarto adormecidos, às vezes não precisa nem dar analgésico para eles adormecerem. Você entrou, saiu e a pessoa... Eu cobro como se fosse um filho e saio do quarto e ela fica dormindo. Que ótimo. E o cuidador, o familiar, ele fica extremamente agradecido. Os objetivos desse programa são oferecer a funcionários da saúde, pacientes hospitalizados e pacientes hospitalizados o serviço de massagem de conforto, de qualidade, através de técnicas não invasivas e que tornem menos impactante a estadia de todos os envolvidos no ambiente hospitalar. Rosana, vamos então nos prender exatamente a isso que está dentro do nosso tema. Hoje a gente percebe que as condições psicossociais dos funcionários na saúde preocupa bastante, porque quando a gente fala da desumanização, ela está em todos os cantos, né? E principalmente com muitos dos profissionais, ou porque são céticos, ou porque são reticentes, ou porque não acreditam, enfim.
E a gente também percebe que muitos desses não procuram exatamente os apoios terapêuticos que muitas vezes os hospitais oferecem, sejam terapêuticos ou, nesse caso, agora até estamos oferecendo ações holísticas, massagens. A gente está entrando dentro de um mundo que não se falava, Exato. Não se falava mesmo, né? E era até um paradigma muito grande, né? Era uma coisa que isso não combina com aquilo. Exato. Né? Isso não pode estar aqui. Por um outro lado, a gente tem um alto grau de índice de profissionais da saúde que se enveredam para as drogas ou para o álcool, enfim, trabalham muitas horas num estresse avassalador. Então você tem aquela enfermeira que ela atua aqui, depois no outro hospital, depois no outro, o médico que está em diversos lugares, mais seu consultório. Quer dizer, trabalhar na saúde não é fácil. Viver no fio da navalha o tempo todo, seja para qual for o profissional que está dentro desse contexto. Então, abrindo agora, quando você falou que o seu trabalho, na verdade, teve que primeiro ser testado pelos funcionários, como é que foi essa experiência para você, né? Só fazendo aquela alusão, quando você foi para os Estados Unidos, ninguém questionou nada a respeito da sua profissão. Te acariciaram e você pôde aprender esse trabalho. Exato. E aqui nós estamos um pouco antes de todo esse processo, né? Como é que tem sido para você essa visão de tudo isso que a gente acabou... Como isso foi todo um processo que durou de 2002 até... Olha, pensando bem, até que foi pouco, mas na época dava a impressão que eu já estava há muitos anos batalhando para trabalhar aqui no Brasil, mas hoje, olhando para trás, eu vejo que não foi um processo tão longo assim. Mas eu percebia que para eu poder ter a confiança dos administradores hospitalares, dos profissionais que poderiam abrir essas portas para mim, eu sabia que eu tinha que entrar primeiro sensibilizando o profissional de saúde, que raramente sai para fazer uma massagem porque não tem tempo. Me vinha muitas ideias na cabeça na época, eu cheguei a fazer vários projetos, apresentei em alguns hospitais particulares aqui de São Paulo, e a recepção não foi ruim, só que todos olhavam assim realmente com reticência, porque era uma coisa muito nova e eles não estavam entendendo como é que eles iriam casar esse tipo de serviço numa realidade tradicional de medicina, né? Na minha primeira tentativa de contato, eu fui muito bem recebida por um hospital particular de São Paulo, e a primeira coisa que eles falaram, olha, paciente, a gente não vai poder deixar você mexer, mas funcionário, eles estão precisando tanto, eu acho que pode ser uma experiência interessante. E acabou não dando certo essa experiência, e depois houve o convite do Emílio Ribas, de um diretor na ocasião, para que eu começasse um trabalho com os funcionários. E no começo eu falei, puxa vida, eu vou ter que trabalhar para um monte de gente de forma voluntária, quando não era bem o meu objetivo inicial. Só que me surpreendi quando eu comecei a trabalhar no Emílio Ribas, porque eu usei, entre aspas, os funcionários para chegar nos pacientes e acabei me apaixonando pela causa do funcionário. Me apaixonei porque eles estavam doentes também. Mas exatamente, esse é o ponto, né? Esse é o ponto do tema. Hoje, a gente tem uma saúde doente e as pessoas não percebem, porque entrou tudo no mecânico, né? A máquina, mais uma vez, a tecnologia que joga tudo lá na frente, que possibilita, mas quando a gente fala do toque, né? As pessoas estão tão ligadas na máquina que acabam esquecendo de serem tocadas. E para os funcionários, você descobriu aí uma coisa fantástica. Exato. Né? Então, o que foi a proposta do hospital no começo? Olha, Rosana, vamos fazer um primeiro projeto, um plano piloto com os funcionários. Aí a gente fez um trabalho no Natal. A gente fez um trabalho no Natal do hospital em 2003 e o pessoal de dentro do hospital fez uma espécie de um sorteio de uns 48 funcionários, desde a diretoria até funcionário da limpeza, para passar por um serviço de massagem. E eu fui com uma equipe de 5 profissionais de massagem e a gente montou no último andar do hospital uma salinha, como se fosse uma sala de uma clínica de
massagem terapêutica. Pusemos macas especiais, colocamos tapetes para deixar a sala mais aconchegante, colocamos uns aromatizadores, música ambiente, e eles foram vindo com hora marcada nesse 9º andar do hospital para receber sua sessão de 20 minutos, meia hora cada um. Nós fizemos realmente umas 48 sessões e o impacto nesses profissionais foi enorme. A gente tinha realmente a intenção de que eles entrassem dentro daquele ambiente de relaxamento e acolhimento, para eles verem o quanto era importante eles estarem bem para poder cuidar do paciente, para poder eles se relacionarem dentro da administração do hospital, para que o médico estivesse bem antes de uma cirurgia ou num pós-cirúrgico, após 10, 12 horas de operação. Então, a experiência, começando no Natal e depois indo para os andares do hospital, ela foi extremamente gratificante, não só para mim, que estava completamente sozinha nesse processo. Eu fiquei 1 ano e meio no hospital fazendo tudo sozinha. Eu não tinha ainda voluntários me ajudando na época. Qual é o seu processo de treinamento ou de capacitação do seu voluntário? Hoje você já tem uma equipe, você começou sozinha, Isso. Você percebeu essa importância. Importância não, acabou sendo necessário, né? Como é que você hoje lida com os seus voluntários, né? Então, dentro do Emílio Ribas, o voluntário passa já por um processo de treinamento de biossegurança. Perfeito. Como a gente toca, a gente ainda tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Então, a orientação que eu dou para os voluntários é trabalhar normalmente de luvas, que não faz parte do trabalho do massoterapeuta tradicional. Como é que é, de repente, agregar essas coisas novas dentro do seu processo? Então, foi interessante, porque como eu vi nos Estados Unidos que o pessoal trabalha com luvas especiais de nitrilo, que não são as de látex, o toque da luva de nitrile, ela é mais macia, mais aveludada. Então, o conteúdo de pele não se perde na hora do toque. Na verdade, o que tem o conteúdo maior mesmo é a intenção do toque. E o treinamento que a gente dá a pessoa já vem com aquela formação de sensibilidade para tocar do curso de massagem normal, tradicional. Eu apenas dou um treinamento adaptando o toque de uma clínica comum para um ambiente hospitalar, porque a maioria dos pacientes são pacientes com a imunidade muito baixa ou com alguns problemas de coagulação. Então, o toque tem que praticamente ser um carinho, um deslizamento muito suave, ou sobre o pijama ou direto na pele, mas com deslizamentos, com algum tipo de loção deslizante. Por exemplo, você também tem outros ferramentais, a não não sendo as mãos, né? Eu cheguei a ver que você trabalha com pincéis. Isso. Como que são esses novos... Olha, aqui no Brasil eu ainda não usei os pincéis, Valdir, porque por ser um hospital de doença infecciosa, eu teria que ter um pincel para cada paciente. Tá certo. Né? Então, nos Estados Unidos, como era pacientes com câncer, e eu fiz uma experiência em uma senhora que foi extremamente marcante, porque quanto mais suave você toca, mais forte pode ser a reação, forte no sentido de realmente tranquilizar toda a parte nervosa que fica debaixo da pele. E para pacientes com neuropatias, a experiência dos pincéis foi muito impactante. Eu mesma me surpreendi com o resultado, porque a senhora que tinha a neuropatia nas mãos desapareceu tudo depois do toque com pincéis. Então, não precisa ser nada forte. Então, tem toda uma adaptação do toque que a gente aprende numa escola de massoterapia para um ambiente hospitalar. Normalmente, a cama do paciente tem que estar mais alta no hospital e numa clínica você tem que ter a maca bem baixa para jogar o peso do corpo. Então, eu tenho que ensinar uma nova forma de tocar para esse pessoal, e mostrando que o menos é mais, entendeu? Mas não tem grandes adaptações. O que eu exijo que o voluntário tenha é sensibilidade e bom senso. Por exemplo, quando você fala do voluntário ter sensibilidade e bom senso, a sua experiência está sendo dentro do Emílio Ribas. A gente sabe que a doutora Glória Brunetti, que é a presidente do voluntariado do Emílio Ribas, tem um cuidado enorme com toda essa equipe, cada ano, né, cada nova seleção de pessoas que vem. Então, ela vai mostrar todos os meandros, a importância do paciente estar lá
bem com essa saúde, com as vacinas, né? Toda a parte de bioética é mostrado, lavar as mãos, quer dizer, o indivíduo recebe lá um monte de informações. Isso está dentro de cada caixinha, de cada hospital tem o seu processo de seleção. Você traz o seu conteúdo para esse profissional. E depois a capacitação constante. Como é que vocês trabalham? Tem algum momento que vocês se reúnem e trocam as experiências? Eu queria entender um pouquinho dessa preocupação de não se perder voluntário, mas se ganhar voluntário nessa ação. Você está pondo uma questão bastante desafiadora para mim nesse sentido. Por quê? Não é todo massoterapeuta que vai se adaptar ao ambiente hospitalar. Eles vão com uma ilusão de que é legal trabalhar nesse tipo de ambiente, mas quando ele chega na realidade, principalmente no caso do Hospital Emílio Ribas, ele se assusta um pouco, porque vai lidar muito próximo com doenças extremamente sérias, delicadas, vai lidar com morte e não é o ambiente comum, tradicional do massoterapeuta. Então, a gente tem as reuniões cada mês, cada 2 meses, para trocar experiências. A gente também tem um suporte do próprio Emílio Ribas para conversar. Existe todo um treinamento que o Emílio Ribas dá para todos os voluntários, independente de ser massoterapeuta ou não, para trabalhar com a doença e com a morte. Então, mas nesse caminho, muita gente acaba desistindo, Valdir, porque o nosso contato com o paciente é muito próximo. É muito próximo. É mais próximo até do que muitos profissionais de saúde. Com certeza. Porque a gente envolve um pouco do conteúdo emocional, a gente acaba se envolvendo de forma compassiva, não com pena, mas a gente realmente entra fundo na história. Como é que você cuida, por exemplo, da cabeça dessas pessoas? Você tem tido algum dessas pessoas que vieram e que foram, que fizeram parte da sua equipe, algum apoio terapêutico? Ou a pessoa se sensibilizou tanto e falou, olha, Rosana, definitivamente não é por aí, eu vou continuar na minha massagem. Você já percebeu isso? Eu já percebi que algumas pessoas não aguentaram e eu não tenho ainda esse suporte de psicólogos dando esse acolhimento para o profissional. Então, eu acabo perdendo realmente o voluntário e tendo que começar todo o processo de novo, conversando antes para ver se ele realmente vai estar preparado, porque a gente despende uma energia para treinar. E a pessoa, depois de um tempo, ela vê que não é aquela facilidade, porque não é fácil mesmo, e acaba desistindo. Então, a gente perde. Bom, nós desenvolvemos, junto com o Faça Parte, em 2001, uma pesquisa analisando e tentando entender o voluntariado no Brasil. O trabalho da Rosana depende de profissionais e que esses profissionais também ajam voluntariamente algumas horas dentro dos hospitais. E a gente sabe que é fato, 81% da população do Brasil não faz ação voluntária ou não percebe que está fazendo ação voluntária, ou percebe que tem vontade, mas só da vontade não adianta, a gente tem que também acreditar na própria educação dessa vontade. Rosana, conta mais pra gente aí do... Então, eu queria contar um pouquinho do trabalho que eu acabei realizando com a medicina do trabalho do Emílio Ribas com os funcionários. Então, paralelo a toda essa sensibilização que eu fiz para poder chegar no paciente, a medicina do trabalho do Emílio Ribas me propôs fazer um acompanhamento de alguns funcionários que estavam com hipertensão aguda. Então, o que acontecia? Eu trabalhava com a equipe da assistência social, a maioria do pessoal do RH, do Emílio Ribas, e eu trabalhava com uma psiquiatra, uma psicóloga, uma assistente social e com o médico daquele funcionário que estava hipertenso, e nós fazíamos um acompanhamento. Eu tinha me proposto a fazer um mínimo de 10 sessões naquele funcionário para acompanhar como é que... E a gente media... a enfermeira do hospital media a pressão, eu anotava antes da sessão como é que estava a pressão do funcionário e depois da massagem, como é que ficava a pressão. E as respostas desse trabalho com a medicina do trabalho foram muito boas. Começou até uma competição para ver quem que ia conseguir hora de massagem no hospital. Olha só que interessante, são os pequenos, a ação
que não era aceita, né? Ou pelo menos existia um paradigma, ela é aplicada quando os paradigmas se quebram, e aí a gente começa a ter indicadores de resultado. Isso poderia ser já o princípio dos indicadores de resultado de uma ação como essa. Exatamente. Né? Então foi surpreendente e a gente acabou se apaixonando por cuidar dos funcionários, porque o resultado no funcionário era realmente muito bom. Quando ele retornava para o departamento, ele voltava com o rosto sorridente, muito mais estimulado para trabalhar e se sentindo visto, ouvido e acolhido pela diretoria do hospital, porque eles não entendiam bem como é que esse serviço foi parar lá. Mas na cabeça deles era... Foi muito bom. Foi muito bom, né? Então, eles estavam gostando e a notícia começou a correr no hospital a ponto de eu andar pelos corredores e todo mundo me puxar para um lado e para o outro. Pelo amor de Deus, me faz uma massagem, né? E eu vi que eu não ia dar conta, era um público, são mais de 1.800 funcionários no Emílio Ribas. Até hoje tem gente que não me conhece lá, porque é muita gente trabalhando lá, é uma cidade o hospital, né? Então, aí depois a gente começou a trabalhar também com funcionários de nível de estresse muito agudo. Não só os hipertensos, mas estresse mesmo, que acabava perturbando a rotina do trabalho dele, né? E também os resultados estão sendo muito, muito importantes. A gente não está fazendo grandes medições. Para nós é importante o resultado na hora. A gente não está tão preocupado em provar mais nada, porque eu tenho muita pesquisa fora do Brasil que comprova os efeitos positivos de um toque no ambiente hospitalar. Por exemplo, quais são as suas perspectivas? Hoje você está no Emílio Ribas, está dando resultado. Você tem solicitação, por exemplo, de outros hospitais? Por exemplo, quando existe uma... Né, saiu, alguém falou, porque normalmente essa ação não fica somente entre os muros, né? Hoje nós estamos aqui, com certeza, a gente está levando para mais outros públicos, né? Como é que é essa ideia do multiplicar essa ação? Quais são os cuidados, de fato, que você aconselharia, até para quem está nos escutando, ou que percebeu que, de repente, pode estar levando esse serviço para dentro do seu hospital, né? Como é que você... Porque, na verdade, nós estamos falando, olha, é cuidar da cabeça do cuidador. Cuidador aqui, eu falo do profissional da saúde. A Rosana, no início do programa, falou da própria família, né? Essa pessoa tem que estar super bem, super tranquila, porque ela tem que exercer o quê? O ato de cuidar do paciente, né? Como é que você vê essa multiplicação hoje, Rosana? Você tem tido solicitações? Olha, eu tive muita procura do SENAC para orientar os futuros massoterapeutas sobre esse novo nicho de mercado. Mas eu não tive condições de multiplicar ainda. Eu fiquei muito focada no trabalho dentro do hospital e não me preocupei porque eu achei que essa multiplicação ela vinha como consequência de um bom trabalho. Então, eu me concentrei, eu preferi focar no meu aprendizado, porque também para mim era uma inovação. Hoje eu posso dizer que eu estaria preparada para multiplicar isso em outros hospitais, que era o meu interesse desde o começo. Mas hoje eu vejo que foi bom que foi desse jeito, nesse ritmo, porque eu também tinha muito para aprender, ainda estou aprendendo. Eu acho que agora é o momento dos hospitais públicos ou particulares pensarem nessa possibilidade até como instrumento de marketing, visando a hospitalidade, que é de onde vem a verdadeira palavra hospital. Exatamente. Né? Existem serviços de hotelaria nos hospitais que estão incluindo a massagem como um serviço de marketing, de oferecer qualidade de vida para o familiar que está no hospital e fica horas ou dias deitados naquele sofá. Esse é um outro ponto nevrálgico da nossa ação, né? Porque quando a gente vai para os hospitais públicos, quando está nos hospitais particulares, de repente entra até como uma ação do próprio marketing. Exato. Né? Mas quando você está dentro dos hospitais da rede pública, você tem o acompanhante do paciente não tem tanto conforto, né? Quer dizer, a pessoa já sofre
Sofre muitas vezes porque ela tem que desarticular todo o tempo dela. Se é uma criança, se é um filho que está doente, quer dizer, a agenda dessa pessoa, o espaço dessa pessoa ficou focado totalmente. E a gente sabe que as pessoas, a maioria desses pacientes, ou dormem sentados, né, em umas cadeiras completamente desconfortáveis. Você já chegou a aplicar nos familiares? Como é que é isso? Já, a gente faz isso sempre que eu tenho uma oportunidade, quando eu estou no quarto, às vezes o paciente está passando por um procedimento médico e eu não posso mexer nele naquele momento, eu cuido da mãe, ou eu vejo se ela gostaria de aprender a fazer o que eu faço. Você transfere, então, essa ação para a própria mãe, para o próprio... Eu costumo ensinar. Alguém vai dar continuidade. Você parou, você foi a sua hora voluntária e voluntariamente uma outra pessoa, a mãe, o acompanhante, vai... Eu mostro que ele pode tocar sem medo aquele paciente, porque às vezes o familiar não sabe o que fazer. Ele fala, e se eu tocar e vai fazer mais mal do que bem? Então eu mostro que ele pode fazer um trabalho ele mesmo, ele não precisa de uma pessoa para tocar, o seu filho, sua filha, ou o seu esposo, sua esposa. A própria pessoa, eu adoro fazer isso. É uma das coisas que eu gosto muito de mostrar, que o próprio familiar pode tocar aquela pessoa desde que faça com cuidado, evite os catéteres, evite o local de tumor. Eu dou uma orientação rápida porque não tem grandes segredos. É muito comum eu tocar o cuidador, eu cuidar do parente que está lá próximo do paciente. Aí eu ponho a pessoa sentada de contra uma almofada, eu pego uma cadeira do quarto, ponho uma almofada, ela se senta contra a almofada e eu trabalho as costas dela como se fosse uma cadeira expressa, sabe aquelas cadeiras de massagem? Dá para fazer muita coisa. Você vê, não precisa de grandes orçamentos, gente. Não precisa de orçamento nenhum. Pelo amor de Deus, é muito simples. É muito simples e a gente está levando um benefício absurdo. Por exemplo, no seu caso, e para as pessoas que estão nos escutando, e de repente tem alguém lá no Acre ou alguém lá no Sul que gostou da ideia, achou legal. Como é que você poderia, de fato, ajudar essas pessoas, quer dizer, já com a sua experiência, levar? Porque profissionais da massagem e da terapia corporal existe hoje e a gente percebe que está crescendo cada vez mais, né? Quais seriam os toques básicos hoje que você daria para alguém que poderia estar desenvolvendo isso dentro do seu hospital? Olha, é aparentemente bastante simples adaptar o toque de massagem para o ambiente hospitalar, mas precisa de uma certa orientação e treinamento. Assim, falar diretamente não daria. O que eu posso fazer, depois passar um contato meu para as pessoas me telefonarem ou me escreverem, e aí eu posso dar uma orientação um pouquinho mais detalhada, né? Mas a primeira coisa que eu peço para a pessoa que for tentar lá à distância fazer um trabalho desse, porque não consegue acessar o meu trabalho aqui em São Paulo, é realmente trabalhar com muito bom senso, não querendo fazer o trabalho de um fisioterapeuta, por exemplo, que é um cuidado que eu tenho muito grande. Não pretenda curar, nem reabilitar ninguém, nem diagnosticar ninguém. O trabalho do massoterapeuta no ambiente hospitalar é apenas de acolhimento, de dar conforto. O toque tem que ser muito cuidadoso, muito suave, tem que fazer algumas adaptações na hora de trabalhar, mas acho que basicamente é bom senso. A técnica de toque é importante, mas o mais importante é ter bom senso para não fazer mais mal do que bem. Isso essa consciência que eu peço para o profissional de massagem. Nessas suas experiências dentro do Emílio Ribas, né, a gente vê os hospitais em geral tem lá o serviço para o funcionário, né, o serviço de apoio terapêutico e agora, né, um apoio está também levando a massagem. Como é que a gente percebe também que o indivíduo, por essas horas de estresse, eu queria que até que você mostrasse, a gente entrasse nesse quadro, que é muito interessante. Então, né? Essa aí é uma das funcionárias lá do Emílio Ribas que recebeu esses primeiros trabalhos no Natal de 2003, mas outras funcionárias, você vê, era uma do ladinho da outra, mas a gente tinha o cuidado também de estar cobrindo, manter a privacidade. Isso que foi legal, né? O hospital desenvolveu uma agenda para que e o hospital motivou as pessoas, né? Para que elas fossem, né? Exato.
Foi um happening no Emílio Ribas. Foi muito interessante porque movimentou, tirou eles do cotidiano deles, né? E um ia contando para o outro lá dentro. Esse foi mais um trabalho no Natal. Você falou uma coisa muito interessante, né? Tirar o indivíduo do cotidiano. Que ele volta muito mais leve, muito mais tranquilo, né? Exato. E aqui é uma imagem que foi feita para um jornal daqui de São Paulo, do meu trabalho tocando um paciente. Você vê que eu estou com as luvas, né? Eram luvas na época dos Estados Unidos, porque aqui no Brasil até pouco tempo não tinha essa luva de nitrile. Certo. E... São muito caras essas luvas? Olha, eu não sei aqui, eu tenho uma firma aqui que me patrocina quando eu preciso das luvas. Perfeito. Eu não faço ideia quanto custa. Tá Nos certo. Estados Unidos é barato. Tá certo. E o programa hoje, aqui eu tenho quantas pessoas já foram atendidas até hoje, né? Desde 2004, efetivamente. Certo. Você gostaria que eu Por favor, acho que é importante falar, né? Então, a gente atendeu, número de funcionários, a gente atendeu aproximadamente 90 pessoas, mas atendimento mesmo foram 200. Por quê? A gente não fazia uma sessão para cada funcionário, a gente fazia de 1 até 10 sessões de massagem. Então, por isso que o número de atendimentos efetivos foram 200, tá? Tem uma duplicidade ou triplicidade na mesma pessoa. No caso dos pacientes atendidos, a gente atendeu 160, e atendimentos também efetivos foram 400, certo. Porque eu já tive pacientes lá que eu atendi 18 vezes. Eu ia toda semana, atendia o mesmo paciente até a alta ou até o falecimento. Como que é essa evolução, por exemplo? Uma coisa a alta, outra coisa o falecimento. Né? Você tem duas experiências aí, né? Olha, para mim, Valdir, eu lido muito bem com isso. Certo. Em alguns casos a gente acaba se envolvendo, a gente fica triste quando a pessoa falece, mas em muitos casos a pessoa vai embora, fica bem, depois volta para o hospital e pede o serviço de massagem. A moça da massagem da Thaí, eles pedem, né? Porque é muito comum no Emílio Ribas as pessoas saírem e voltarem, saírem e voltarem, Você né? tem ali uma então a gente ganha até clientes, né? A gente fica famoso no hospital. Agora, muitos pacientes que eu acompanhei, principalmente esses que eu te falei, que eu fiquei 18 atendimentos seguidos, eles acabaram falecendo. A gente acaba se envolvendo. Certo. É impossível você não se envolver, mas a minha proposta, eu estou preparada para me envolver. Não é talvez o caso de um médico que é treinado na universidade para não fazer grandes envolvimentos emocionais. Certo. Né? Mas os profissionais de massagem, a gente procura dar um treinamento para que eles se envolvam sem pena, apenas com compaixão. Perfeito. Que é uma... Isso é muito... Isso eu acho que é a grande... se todos parassem, né? Eu brinco que lá atrás, há 9 anos atrás, uma criança nos ajudou a pensar o nome da associação, Viva e Deixe Viver, né? Viver, você não pode viver a dor do outro, mas você tem que estar ali com compaixão. De igual para igual. De igual para igual, né? Acho que essa é a grande troca, né? Dentro da doação, principalmente da saúde. A gente sabe do valor que existe da doação das diversas causas, mas na saúde a gente está lidando com a fragilidade humana, né? E Exato. olhos de compaixão é muito mais interessante. Mas a compaixão é a palavra do momento mesmo, em todos os sentidos. Só que a gente ainda precisa trabalhar muito a compreensão do que é compaixão e como que isso difere da palavra pena, né? Nós estamos quase no encerramento do nosso programa e eu quero que você coloque para a gente, trazendo o valor compaixão, né? Você está passando por uma experiência também muito interessante, da qual eu já vivencio, que é o trabalho do Instituto Vivendo Valores, Instituto Vivendo Valores, que existe um programa chamado Vivendo Valores na Saúde. Conta um pouquinho dessa sua experiência de participar aí, de estar trazendo informação de Londres, traduzindo, criando. Acho que é importante, porque a gente vai trazer, o próximo programa é Vivendo Valores na Saúde. A gente vai estar focando a espiritualidade dentro da saúde. Conta pra gente só, porque a gente já está no nosso finalzinho. Então, a gente chama esse programa de VAS, Valores na Saúde, ele faz parte de um projeto maior que veio da Índia e que também já foi experimentado na Inglaterra e que vem da Fundação Junk, do Global Hospital, na Índia. É um programa onde vai trabalhar com valores humanos nos ambientes hospitalares
e ele é dividido em módulos. Nesse momento, a gente está com uma equipe de profissionais da saúde, das mais variadas áreas, se preparando para futuramente aplicar valores humanos nos ambientes hospitalares para os profissionais de saúde. Então, é um projeto também pioneiro, também que vai quebrar uma série de paradigmas, como você disse. É um trabalho que está sendo feito com muito amor, menos razão e mais coração, que é o que todo mundo, no fundo, está querendo, resgatar o coração que está lá e que está tão quietinho, né? A gente passa tanta coisa no ambiente de saúde, eu acho que vai só acrescentar para essa área que já está tão doentinha, né? Rosângela, quero agradecer imensamente a oportunidade, a gente vai voltar, né? O programa está aqui, você está aberto para você trazer mais informação para a gente. Do crescimento, a gente quer acompanhar a evolução também desse seu projeto, que acho que é benefício, né? Quando a gente fala de benefício, tudo isso é muito bom. E você que está nos assistindo, não perca o próximo programa, pois a gente vai trazer valores na saúde. Vamos discutir isso tudo, que a gente tem certeza que quanto mais a gente cristalizar valores primordiais para uma vida legal, todo mundo acaba ganhando com isso. O nosso e-mail é pergunta@conexãomedica.com.br e ficamos aqui. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço.